Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz, o amor do Divino Mestre Jesus se faça sentir em nossos corações agora e sempre. Boa noite, pessoal. Eita. Acordar. Vejam bem, quando a gente traz esse tema, Jesus, luz em meio à escuridão, a gente geralmente, quando fala de Jesus, fala no aspecto religioso. Não é? Jesus como quem veio startar um processo de estudo das coisas religiosas. Há 2000 anos, ele veio trazer o cristianismo. Não é? Eu digo nas nossas vidas, a religião sempre existiu, né? É muito mais antiga que Jesus. Mas ele veio trazer uma nova ordem, não é? Uma nova roupagem a essa relação com Deus. Não é? Não bastava apenas adorar. E não era bem isso que ele veio trazer. Na realidade, ele veio trazer um sentimento, amor. E nós chegamos hoje, em 2026, e parece que o mundo está ficando cada vez mais escuro, né? A gente, infelizmente, liga a TV, cada dia é uma situação diferente, uma guerra nova, não é? Hoje, infelizmente, hoje não, ontem eu acordei sobre sons de tiros. Eu moro no Espinheiro. Meu prédio fica na frente do prédio em que o rapaz invadiu. E a gente vê coisas desse tipo acontecer hoje, parece que a gente fica, não é? Tendo a esperança de pelo menos um dia não acontecer isso. Porque hoje foram, pelo menos que eu vi na televisão, 3, né? Teve o caso do coronel, teve outro caso, tiveram 2 crianças que morreram, não é, queimadas, e a gente só vê esse tipo de coisa. Então, pessoal, vê bem, Jesus passou a não ser apenas religião. Ele vem agora como estratégia, sabe? Estratégia de vida. Vem como necessidade. Não é mais você, sabe, olhar e dizer, tudo bem, hoje eu vou para o centro. Ou hoje eu vou me dedicar à prática de uma bondade. Hoje eu vou tirar o dia para ler alguma coisa sobre as lições de Jesus, ou sobre o Evangelho, ou sobre... Na realidade passou, hoje eu tenho que fazer isso. O tempo está passando e a gente não está conseguindo reverter. O que, sabe, eu acho que é um caminho que a gente está trilhando até lá. A gente sempre diz assim, nós nunca estivemos tão evoluídos. É verdade? É verdade. É verdade. Nós nunca estivemos tão evoluídos. Moralmente e tecnologicamente. É verdade? É verdade. Mas isso também cria para a gente, para aqueles que têm consciência disso, quando eu digo nós, é nós sociedade, tá? Eu não estou me colocando como ninguém evoluído nessa história. Como sociedade, nós nunca estivemos tão evoluídos. Não é? E a gente tem consciência disso. Hoje, a gente não admite coisas, mas abomina mesmo coisas que no passado a gente achava que era uma obrigação moral ter aquela atitude. Tipo o racismo. Há pouco tempo atrás, o racismo era algo juridicamente defensável. Hoje, né, a gente, graças a Deus, colocou isso no rol dos absurdos. Né? Aí o feminicídio, lá atrás, o homem poderia matar uma mulher que o traísse, simplesmente era algo que era totalmente, né, juridicamente, não é, legal. Não é? E hoje a gente sabe que isso é um absurdo. Isso é evolução social? É. Mas essa evolução também me leva a uma responsabilidade grande. Com povos, não é? Porque quando a gente está falando de tudo isso, eu estou falando de uma sociedade brasileira. Nós estamos evoluindo.
não é? Nesses aspectos. Infelizmente ainda lento, não é? Mas se Deus quiser a gente vai dar uma acelerada nisso. E está caminhando para acelerar. Mas ainda tem países que mulheres, por exemplo, mulheres andam de burca. Vocês sabem o que é burca? Sabem, né? Ela fica toda encapuçada e sentando num restaurante, o garçom, o maître, né? Lá, vem e cerca ela com um biombo para ela poder tirar a burca e se alimentar, para nenhum homem ver lá. E ela pede isso, o marido pede isso. Então, assim, aí a gente encontra extremos muito, né, grandes na nossa sociedade. É cultura, tá? Mas a gente, né, infelizmente a gente aceita tudo bem como cultura, mas não quer dizer que isso seja algo, né, que seja, graças a Deus, brasileiramente aceito, né? Então, aí eu venho uma pergunta para vocês, eu quero ver quem vai se aventurar a responder. Se eu perguntasse agora a vocês, o mundo está melhor ou pior, o que vocês responderiam? Está pior? E aí? Está melhor? Em termos de tecnologia? Ele está melhor e está pior. Vamos lá, eu concordo com todas as colocações pelo seguinte: se a gente analisar pouco tempo atrás, não é, a gente ia para a rua sem medo, não é? Eu com 9 anos de idade, 10 anos de idade, eu ia para o colégio sozinho. Eu morava na Torre, estudava no Americano Batista, e estudei na escola experimental também. E eu ia de ônibus, pegava ônibus com 10 anos de idade. Eu lembro disso como se fosse hoje. E era algo assim, que os pais tinham receio, lógico, mas sabiam que tinham que dar liberdade para a gente fazer esse tipo de coisa, e ninguém vislumbrava o que a gente hoje... Ninguém hoje imagina uma criança de 10 anos sair de casa e ir para a escola sozinha, né? Eu brinquei muito na rua, eu voltava em casa cheio de transilinho de grude, sabe? Todo melado. Minha mãe está aqui e com certeza está lembrando dessas coisas. Hoje, nossos filhos brincam dentro dos condomínios, né? Dentro dos apartamentos. Né? Aí, nesse aspecto, realmente está complicado. Parece que a gente deu um ré, né? Nesse aspecto. No entanto, a vida está mais confortável, nunca tivemos, né? Não temos mais tecnologia do que nós temos, mais tecnologia do que nunca tivemos. Hoje acontece agora algo no Japão, a gente fica sabendo agora, não é? Mais acesso à informação, né? A informação é algo que eu não preciso ligar mais a televisão, está no meu bolso. Né? Você dá uma virada no celular, vem o Google te explicando tudo e ouvindo o que você fala, né? Ele às vezes até se intromete nas conversas da gente. Não é verdade? Então, nós nunca tivemos tanto acesso à informação e muito mais conforto, não é? E estamos caminhando agora até para utilizar a tecnologia para trazer um alento até para a ecologia, não é? Os carros estão saindo agora elétricos, nós temos produção alternativa de energia, através da energia solar, energia eólica, agredindo menos aos rios, né? O circuito dos rios estão sendo mais respeitados e tudo mais. Vão passar a ser mais respeitados, né? Mas, ao mesmo tempo, há um bom tempo que não temos tanta ansiedade. Eu me lembro que quando criança, quando a gente falava que alguém estava ansioso, era a mesma coisa que dizer, é doido. Ir para um psicólogo era sinônimo de loucura, não era? As pessoas tinham vergonha de dizer que faziam terapia. Preconceito. Não é? Até hoje tem pessoas que têm preconceito com psiquiatra. Mas hoje a gente sente muita necessidade.
E graças a Deus que os psiquiatras e os psicólogos para dar um apoio psicológico a gente, porque o negócio está pegando, né? O negócio está bem complicado. Nunca tivemos tanto medo. Nós somos presidiários em nosso lar, né? A gente tem medo de sair de casa e ser alvejado. Eu tive um cunhado morto com um tiro de 12 nas costas, dentro da sala, na frente dos filhos. Meu cunhado, marido de minha irmã, ele levou um tiro de 12 é arma de matar elefante, tá? Nas costas, na frente dos filhos dele, caiu assim na sala, estraçalhado. Então nunca tivemos tanto medo. Tanta agressividade até dentro de casa ou nas redes sociais. A gente não tem mais nem confiança, nem segurança de deixar uma criança no computador, né? Porque senão vai que ele inventa de estar tomando detergente ou até, né? Que agora é a moda, é pegar as crianças e a praticar as loucuras que a gente encontra no mundo, né? Então, nós conseguimos falar com alguém do outro lado do planeta em segundos, mas estamos cada vez mais distantes uns dos outros. Não é verdade? E a gente está cada vez mais se enclausurando nisso aqui, ó. Pessoas no ambiente de restaurante, conversando um com o outro por celular. E aí, gostasse da comida? Não, rapaz, está mais ou menos. Ué, tira uma foto do teu prato, pá, manda para mim. Um na frente do outro. Gente tirando foto do prato para botar no Instagram. Né? O que é que isso vai dar? Vê, é uma escravidão a um recurso que não era para ser dessa forma. Isso aqui foi criado para ser o quê, pessoal? Diz aí. Isso aqui era para ser o quê? Um telefone, não é verdade? Hoje é o que a gente menos usa. A gente usa muito mais como correio, WhatsApp, como televisão, Netflix está aqui, né? Como tudo, até conselheiro. Vem o chat GPT aqui, tem gente já perguntando ao chat GPT como é que eu vi uma reportagem sobre uma pessoa perguntando como conseguiria chegar aos 120 anos perguntando ao chat GPT. Ele analisou o mundo todo e trouxe para ele a resposta: seja menos estressado. É o ponto principal, estresse, né? Então, só que, ótimo, maravilha, vem a resposta, mas você recebe uma resposta dessa. Se a gente não tomar cuidado, já a gente está deixando de ir ao médico para se consultar com o chat GPT. Ou com, né, Gemini, ou com, sei lá. Eu estou dizendo que eu uso para trabalhar, tá? E uso um bocado e tenho que repensar, inclusive, isso. Então, será que o problema do mundo é falta de conhecimento ou falta de direção moral? Vê bem, nós estamos há mais de 2000 anos, 2000, não é 2 semanas nem 2 meses não, são 2000 anos que a gente teve aqui Jesus, o ser mais evoluído que pisou nesse planeta. E hoje a gente tem ainda que aprender as leis mosaicas, os 10 mandamentos. Está lá, os tiros foi para matar, não matarás. Né? Então a gente ainda está aprendendo. O que mais a gente vê na televisão, não o matar, o roubar, o cobiçar a mulher do outro, né? Os 10 mandamentos não sendo cumpridos, as leis lá de trás, de 3.500 anos atrás, que dirá o que Jesus veio nos trazer. Então não se trata mais, nós chegamos a um ponto, tá? Que não se trata, olha para o mundo como está, né? Conflito, um atrás do outro, um querendo mais do que o outro. O que é que um tem a ver com a coisa que está acontecendo lá do outro lado? Que o povo que está lá está dizendo, rapaz, não vem aqui não, porque você só está
né? Aí vai lá para complicar mais a nossa história. Porque se o problema fosse apenas conhecimento, a humanidade já estaria resolvida, mas não está. Quando é que a gente vai acordar e vai dizer, estou no mundo de regeneração? Isso não vai ser do dia para a noite. Não vai ser. A gente não vai dormir em provas de expiação e acordar em regeneração. Isso é um processo paulatino. E tem pessoas hoje que já vivem regeneração. Sabiam disso? Tem pessoas hoje que já vivem regeneração. Que esse tipo de coisa que acontece no mundo não abala mais essas pessoas. Eu vou dizer um, que vocês todos conhecem, já se foi, né? Chico Xavier. O mundo de regeneração não é um mundo onde não vai haver sofrimento. É um mundo onde vai haver um respeito maior um pelo outro, um acolhimento maior. A gente encontra várias pessoas com esse movimento de acolhimento. É por isso que a gente está vendo a transformação social. Quando a gente hoje vê um carro numa estrada abandonando um cachorrinho, qual é a vontade que você tem? De parar e pegar o cachorro. Não é não? Porque você acha um absurdo. Você acha não. É um absurdo. Aí chega ele, que agora o cachorro passou a não ser mais, né? O guardião, vamos supor assim. Aquele que lhe dá um retorno financeiro, ou lhe dá um retorno de segurança, ou seja, o que for, ele pega e solta na estrada. Eu vi isso na publicação. Aí quem veio atrás, pegou o cachorro, terminou sendo o maior amigo dele. É o tipo da coisa. Qual o tipo de cachorro que mais acolhe o dono? Vocês sabem que tem uma raça, né? SRD. Vocês sabem que raça é essa? SRD. Quer dizer, sem raça definida. Vira-lata. Eu tenho 3 vira-latas em casa. Tenho 3. Eu tenho um deles que quando foi lá para casa, parecia que era um cachorro numa lombriga. A gente deu um vermífugo a ele, que foi lombriga até, meu Deus do céu, parecia, sabe? Eu fiquei até com receio do cachorro, digo, ó, foi-se embora a metade do cachorro. Eu fico magro, meu Deus do céu. Hoje é uma tora de cachorro, forte, bonito, pelo brilha. Vira-lata. Ia morrer na rua. A gente pegou e trouxe para casa. Né, que eu tenho casa engravatada. Então, e é exatamente nesse cenário, onde existe luz intelectual, mas ainda muita escuridão moral, que a figura de Jesus deixa de ser apenas religiosa. E passa a ser o quê? É estratégica. É essa figura que a gente veio trazer. Coisas que a gente vem pensando, meu Deus do céu, eu não posso mais olhar Jesus como uma figura. Não olhem mais como uma figura. Olhe como algo que você precisa introjetar. Olhe como algo que precisa lhe alimentar. Para me alimentar, você tem que comer ele. Como é que eu como? Que papo é esse, Stênio? Jesus está presente no Evangelho. Jesus está presente nos atos que te cercam e te ensinam. É assim que você vai se alimentar dele. É isso que ele queria. Em nenhum momento, todos os necessitados que chegaram a Jesus pedindo ajuda, e ele conseguiu alívio para essas pessoas, cegos, paralíticos, paraplégicos, sabe? A mulher que sangrava e tudo mais. E que iam para ele, Senhor, muito obrigado. Não, tua fé te curou. É porque aquela pessoa introjetou a realidade dele. Introjetou, entendeu, entrou em sintonia. O que ele fazia era dar o último
sabe? Pontapé que faltava para a pessoa se livrar daquela chaga. É aí. Ah, então quer dizer, eu estou com câncer, vamos supor, né? Ah, quer dizer que se eu agora introjetar Jesus, eu vou me livrar do câncer. O câncer não é seu, é seu corpo. É uma reclamação, é uma situação que seu corpo chegou. Você não é seu corpo. Se não, Chico, uma vez, eu acho que eu já contei aqui, Chico chegou para Arigó, né, nos tempos áureos da mediunidade, meu Deus do céu, Arigó vivo, aí chegou lá em Chico e disse, Chico, eu vim aqui com a intenção, eu vou tirar esse seu problema na vista. E Chico tinha um problema na vista seríssimo, né? Ele tinha dores horríveis na vista, né? E toda vez que ele reclamava Emmanuel dizia, Maita, você não tem problema nenhum. Quem tem é a tua vista, não é você. Né? Emmanuel, do jeito que era, né, educador, e Chico toda vez aprendia com ele. Aí ela disse, eu vim tirar esse seu problema, vou te cirurgiar agora, e você vai sair daqui bom. Aí disse, pelo amor de Deus, de forma nenhuma, eu não quero que você tire isso de mim. Porque se você tirar, vai vir outra coisa e eu vou ter que aprender a conviver com essa outra coisa. Porque eu preciso disso. Ele sabia, né? Mano, eu estava do lado e dizia, vai correr? Vai, eu vou te pegar agora. Uma brincadeira, lógico, né? Mas assim, ele não quis se livrar. Todos nós temos uma dor de estimação. Feliz daquele que consegue conviver com ela. A dor é inerente ao corpo físico. Se todos nós agora desencarnássemos nesse momento, a gente entendeu o que eu estou falando. Você sabe que de repente você não sentia o peso da gravidade, se sentir mais leve, né? Volitar, voar, né? Se deslocar de um lugar para o outro só com a força do pensamento, né? Então, hoje não vamos falar de Jesus como símbolo no dia de hoje. Vamos falar de Jesus como referência prática para atravessar um mundo em crise. Aí nós colocamos em crise, entre aspas, porque essa crise é muito do que a gente percebe. É a percepção de cada um. Tem pessoas que estão passando e estão dizendo, eu não tenho nada a ver com esse problema, eles que resolvam. A crise não é minha. Vários países disseram isso, né? Houve uma reunião essa semana, né? Os Estados Unidos entrou em contato, queria que vocês bloqueassem lá o Estreito de Hormuz, e a Alemanha disse, olha, eu não sei o que é que nós podemos fazer que você não possa, você é muito mais poderoso que nós. E tirou, foi uma forma de falar numa linguagem que ele entendesse e dizer, eu não vou entrar num conflito, não é? Uma forma inteligente. Então, a humanidade vive em relativa escuridão moral. O mundo avançou tecnicamente, mas não no mesmo ritmo moral. Nós evoluímos muito moralmente, mas poderíamos ter evoluído muito mais. Se aquilo que Giovana estava falando aqui agora, orgulho, vaidade, egoísmo, não é? Quando ela fala orgulho, pessoal, não é você ter orgulho de ter feito um bom trabalho, não. Não é você olhar para você e dizer, no espelho, né? Rapaz, tu hoje cumprisse tua missão por hoje. Isso é orgulho? É. E é orgulho que destrói alguém? Não. É um incentivo que você está dando a você mesmo. Mas se esse orgulho chega e diz, rapaz, tu és bom, mas tu não fosse melhor do que fulano de tal. Aí você está alimentando em você a necessidade e o desejo de pisar no outro. Esse orgulho é prejudicial, né? Quando você chega no final do dia e diz, aquilo que eu me prometi executar no início do dia, eu realmente cumpri, esse orgulho é um orgulho saudável, né? Aquela vaidade que você diz, rapaz, eu consegui fazer a diferença, não é? Levando aquela mão para aquela pessoa, não é? É algo que você se olha como mais bonito, porque fez uma caridade, porque alguém gostou, né? E não é algo destrutivo.
Mas quando eu digo eu preciso ser mais bonito do que todos que me cercam, aí não. Isso aí vai te escravizar, né? E vem a reboque o egoísmo. Conflitos armados continuam ativos no mundo. Meu Deus do céu, todos os dias. Agradeçamos, mas agradecemos muito por estarmos acordando no Brasil. Por estarmos acordando num país pacífico. Porque a guerra é muito cruel. A gente precisa, para entender mais ou menos isso, vamos lá para a pergunta 752, 752 a 756 do Livro dos Espíritos. Fala sobre crueldade. Na realidade, ali ao redor você vai encontrar o duelo, crueldade, guerra, tudo mais. Dei uma lidinha. Só para vocês, lá pela pergunta 750, por ali, tá? Do Livro dos Espíritos. Dei uma lidinha naquele material, naquele manual de vida, para vocês verem o quanto de motivo nós temos para agradecer todos os dias. E olhar para o seu vizinho e dizer, graças a Deus, eu estou com vocês aqui. Graças a Deus, eu estou com vocês aqui, no meu ambiente, que são todas pessoas pacíficas. E todos colaboram para que nós sejamos a polarização política crescente. Nós tivemos brigas entre famílias por causa disso. O que é que pode justificar esse tipo de coisa aqui? Dentro de uma família ou dentro de seja lá o que for. Não existe. Cortemos isso. Ah, tem um problema assim, a gente sabe onde tem? Se afaste. Mas se afaste bonitinho, sem nem criticar. Deixa lá. Deixa lá. Não adianta. Entendeu? E vamos sair desse nível de violência social e digital. Né? Isso aqui nós vimos ontem, né? Bem pior, inclusive. Isso existe, existe. E a gente acha que agressividade é bater. Agressividade é quando a mulher está com o rosto, com o olho inchado. Não. Isso aí já é o final do processo. Agressividade é falta de atenção. Agressividade é não respeitar a presença. Agressividade é não compartilhar. Agressividade é não acolher. Porque num lar existem missões, existem obrigações espirituais. E tudo isso faz parte. Quando a gente encontra uma mulher com olho roxo, isso já chegou ao extremo. A gente já deixou de agir no meio desse caminho. Vamos deixar aquela frase em briga de marido e mulher, quem coloca a colher, lá para trás. Isso aí já acabou. Graças a Deus. Em briga de marido e mulher, cabe o quê? Conselho, com muito jeito, chegar junto. Talvez aquela mulher não esteja entendendo o processo que ela está passando. Talvez aquela criança também não esteja entendendo. Faz parte disso a sociedade regenerada. Para entrarmos na regeneração, a gente precisa instituir isso em nosso dia a dia. Crescimento da ansiedade e depressão. Quando a gente começa a ver tudo isso, guerra, já aumento de combustível, meu Deus do céu. O combustível já chegou quase R$8 agora, né? Está R$7,50, eu acho. Ó, já, para você encher um tanque de gasolina, vai precisar de R$500. Né? Quando chegar a R$10, um tanque leva 50 litros, R$500. Já pensou? O que é que vem a reboque disso? Vai vir fome, vai vir um monte de problema. O que é que nós precisamos cada vez nos unir para que aqueles que necessitam possam ter o nosso apoio, né? E tudo isso leva a isso aqui, ó, depressão.
Tudo isso revela um fato simples. O progresso intelectual não eliminou a sombra moral. O intelectual está aqui, ó, a moral está lá em cima. Vê, pessoal, está parecendo até um discurso meio destrutivo. Não é. Vê bem. Esse discurso, ele busca muito mais uma responsabilidade nossa, um despertar para esse tipo de coisa, mas entendendo que nós estamos evoluindo. Eu não estou dizendo que está tudo perdido, estamos no meio da escuridão e não tem ninguém que acenda essa luz. Não é isso. Não é? Mas as coisas estão batendo a porta. Já já a gente vai desencarnar. Eu adoraria ter a oportunidade de retornar para aqui. Eu não gostaria, pelo menos pela consciência humana que eu tenho, né? Pode ser que depois de desencarnado eu entenda que o melhor é eu voltar para um planeta que esteja realmente começando, né? Talvez até sendo um domador de dinossauro. Mas, enfim, eu adoraria voltar para aqui. Então, se a gente quer, inclusive, os nossos amores habitam aqui. Nossos netos, nossos filhos, nossos melhores amigos estão aqui. E seria maravilhoso a gente poder desencarnar e voltar para cá. Então, cuidemos de contribuir para elevar cada vez mais, né, essa nossa frequência. Porque aí a gente sendo agente ativo, aí a gente vai voltar para continuar o trabalho, né? Porque a gente vai quando for necessário. Nesses períodos, a figura de Jesus aparece como referência de orientação ética. Porque a gente diz, tudo bem, você está falando tudo isso aí, e o que eu faço? Você está na encruzilhada. Tem duas... Chegou aqui, né? Estou aqui. Não sei se vou por esse caminho ou por esse caminho. O que eu faço? Saia da estrada, saia fora. Pede a Jesus para entrar lá e que ele tome a decisão. Jesus, pelo amor de Deus, decida e coloque ele lá. Não é muito difícil, em qualquer encruzilhada, saber qual a decisão dele. Aí você observa, a decisão foi ir por esse ou por esse caminho. Aí o que é que você faz? Imita. Segue o mesmo caminho. E qual vai ser o caminho de Jesus? Aquele que não traga desconforto, desarmonia, prejuízo. Jesus não foi nem contra César, que era o grande explorador da época. Explorou o povo dele, escravizava o povo dele. O que foi que Jesus disse? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Eu estou aqui para trabalhar em função de Deus, não em função de César. Mas ele, na hora que Barrabás chegou para ele, né, e Judas também, e provocaram ele para fazer começar o conflito e tomar pela força, né, o poder, trazendo para Deus, ele disse, esse não é o caminho. Quando ele vai embora, 300 anos depois, surge o quê? As cruzadas. Aí o que ele não fez no passado, né? O que ele não veio ensinar, os cruzados se acharam, né, deuses e botaram as espadas e nós fomos, tá? Eu até acho que eu fui um deles, né? E sofro horrores por isso. De empunhar a espada e matar em nome de Deus, porque não era cristão. Não existe isso. E graças a Deus as reencarnações nos fazem esquecer o que fizemos no passado, mas vamos em frente. Jesus como modelo moral da humanidade. Que pergunta é essa? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Que pergunta? Qual é o número dessa pergunta? 625. 625. Quem tiver com o livro dos Espíritos aí. Existem perguntas no livro dos Espíritos, pessoal,
que a gente precisa dar uma decorada. 625 está aqui, tá? Tem uma pergunta também muito interessante, que é 459, que são coisas que a gente precisa lembrar para a gente saber que não está só. Um deles é a 625, né? Lembra 625 e decorando, e decore esse número, 625. Quando você tiver dificuldade, vai lá no 625 e diga, o modelo que eu preciso seguir é esse. E a 459 diz o seguinte, Kardec pergunta à espiritualidade, qual a influência que os obsessores têm em nossas vidas? Aí a espiritualidade diz, muito mais do que imaginas. Não duvides se muitas das tuas decisões não são tomadas por influência deles. Vamos lá na 459. E tem outras e outras, né? Aí você diz, aí vem um ateu. Ah, não acredito em Deus. E tal, pá. Deus, homem barbudo e tal, isso é inadmissível. Aí você vai e pergunta número 1. Que é Deus? Primeiro, irmãozinho, não é quem, é que. Isso diz muito. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de tudo. Não existe aquele homenzinho barbudo, cabelo branco, que vai estar te punindo, ou salvando, ou caminhando por você. Tá? Ele é a inteligência suprema, causa primária de tudo. Inteligência, aí você diz, e agora? Como é que... Aí Kardec pergunta assim, inteligência? Peraí, não entendi nada. Seria o universo? O que é que a espiritualidade responde? Pobreza da linguagem humana. Vocês não têm uma palavra que chegue perto do entendimento do que seria ele. Não é? Então a gente toma consciência que nós não tente se arvorar para entender coisas que estão muito além do entendimento da gente. Vamos, né, baixar um pouquinho a frequência e tentar trabalhar aqui. Então, condições de segui-lo nós temos e a espiritualidade não deixa margem para interpretação simbólica. Jesus é o padrão moral máximo conhecido pela espiritualidade. Não é apenas um mestre religioso, é referência universal de conduta. É amar a todos, é entender que aquele que pode ser encarado por você como inimigo, na realidade, ele pode ser o seu maior amigo. Sabia disso? Aí eu vou repetir, eu acho que eu já falei aqui, eu falo tanto essa frase que, meu Deus do céu, um escrito de André Luiz. Ele dizia assim, auxilia o ofensor com teus bons pensamentos. Ele vos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. André Luiz. O que é que ele quis dizer com essas palavras? Que até com o ofensor eu aprendo. Os maiores alavancadores da minha evolução são meus maiores amigos. E podem ser justamente aqueles que mais me prejudicaram. Eu posso aprender muito mais com eles. A gente pensa, às vezes, que a gente só obtém sucesso, só obtém fruto daquilo que é gostoso, que é suave, né? Que é, sabe, maravilhoso em nossas vidas. Ah, ele é tão bonzinho comigo, então é meu melhor amigo. Eu conheço pessoas que foram salvos por uma diarreia, mas salvo mesmo, ia morrer, ia desencarnar, e foi salvo por uma diarreia. Aí você diz que é absurdo. Aí eu vou lembrar vocês que vocês também viram. 11 de setembro de 2000 e quanto? Só para vocês contribuírem também? 2011. 15 de setembro de 2011. 11 de setembro de 2011. O que foi que aconteceu em 11 de setembro? Torre Gêmeas, né? Tiveram pessoas que faltaram ao trabalho porque tiveram diarreia naquele dia. Salvo por uma diarreia. Salvo
Teve um que foi o trânsito, atrasou, engarrafamento. Aconteceu isso na tua vida, agradeça, porque nada acontece na sua vida para te destruir, para te prejudicar, nada. Bateu com o carro, agradeça, porque algo pior poderia acontecer lá na frente. Para te ajudar, eles fizeram você encostar no carro e você se atrasou. Há 2 semanas eu fui lá em Piranhas, aí voltando por Maceió, o pneu do carro furou. Aí eu digo, graças a Deus, muito obrigado, Senhor. É doido, é? Lógico, foi só um pneu furado, eu vou aqui, troco, vamos na borracharia, tinha que consertar, né, porque os pneus agora são fininhos, pessoal, a economia medonha. Aí fui na borracharia, consertei, caminhei. Aí sim, mas por que graças a Deus? Porque se não tivesse acontecido isso, eu poderia estar batendo em alguém, causando um acidente, qualquer coisa, eles me atrasaram. Sim, mas como é que você pode ter certeza disso? Eu digo, amigo, eu não quero ter essa certeza. Eu não quero. Para mim, basta ser, né? E ponto. Ponto. Não é? Isso redefine o cristianismo. Não se trata de culto. Trata-se de imitação moral. E nós tivemos o sermão de onde? Da montanha, como manual. As bem-aventuranças, como guia moral para todos nós. Ali, pega cada bem-aventurança e vai analisando, né? As leis morais, vai lá no nosso Livro dos Espíritos, você vai encontrar um capítulo para cada lei também, né? E você vai encontrar coisas maravilhosas ali dentro, dizendo, meu Deus do céu, como eu estava dormindo no ponto. Está tudo aqui, né? A luz de Jesus se manifesta no amor e na misericórdia. Tem como haver maldade nisso aqui? Tem como dizer que isso aqui não é o nosso maior exemplo? Se nós tivéssemos uma constituição do planeta Terra, sabe a Constituição da República, né, brasileira, né, do Estado brasileiro, né, a nossa Constituição, rasga tudo. Vamos ter uma Constituição do planeta. E tivesse simplesmente 2 artigos. O primeiro, amai a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu espírito. Ou seja, esse é um respeito à criação. Eu teria, por esse, respeito aos animais, respeito ao planeta, teria um cuidado com a degradação, tudo mais. E ao próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ia ter respeito a todos aqueles que estavam ao meu redor, ou seja, tudo na Terra ia funcionar cristamente. Não é? Bastava isso. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, nós não estamos sós. Vê que coisa maravilhosa. Nós não estamos sós. Ele, como o ser mais poderoso que passou por esse planeta, ele, quando criança, quem quiser assistir um filme maravilhoso sobre Jesus, é ficção, como tudo, como a Paixão de Cristo também é. Leia, assiste O Pequeno Messias. Deve estar na Netflix. O Pequeno Messias. É uma história de Jesus menino, criança. E tem uma hora que ele ressuscita um passarinho. Ele tinha... Você já assistiu? Você já assistiu, né? Não é lindo esse filme? O filme é tão bonito que te traz uma
sabe, uma esperança tão grande, uma força tão grande, que se você for uma pessoa como eu, chorão, chora o filme todinho. Só acontece coisa bonita, não tem coisa triste não. Mas eu choro o filme todinho. Por quê? Porque é uma, sabe, é como se eu estivesse vendo ali o ser que eu mais amo no planeta. Que eu mais amo no planeta. Então, conhecer por mais que seja ficção, mas é muito próximo de uma realidade. É muito próximo da figura dele. Né? E eu tomo como verdade. Lógica espiritual. A luz do Cristo não elimina imediatamente o sofrimento. Ele ensina a atravessar o sofrimento. Eu chegar e fazer uma oração. Senhor, afasta de mim esse obsessor. Vai acontecer? Vai não. Ele é filho do mesmo jeito. Você é filho de Deus e ele também. Senhor, me dai sabedoria para bem instruir com exemplos esse irmãozinho que caminha junto a mim. O que é que vai acontecer? Você vai receber essa sabedoria. Porque cabe a você a ação. Não cabe a ele retirar de você as barreiras. Cabe a ele te instruir como vencer as barreiras. Porque o agente ativo é você. Nós somos os agentes ativos. Eu passei minha infância doido para ocupar uma tribuna. Doido. Eu creio que aos 11 anos, me colocaram na tribuna para falar. Grupo de infanto juvenil. Eu chorei, não saí do canto. Criou um trauma horrível para mim. E eu não conseguia. Até que uma amiga, no Lar de Jesus, no centro, literalmente me empurrou com a palestra. E a espiritualidade me ajudou muito nesse dia. E eu saí, eu terminei a palestra, não sabia o que tinha acontecido. E ela veio me pedir para me indicar como palestrante da casa. Eu digo, minha filha, depois dessa, se ele me ajudar, eu estou dentro. E vem ajudando. Então, as grandes barreiras somos nós que colocamos. Eles estão doidos. Está naquela sala de paz, a sala da fluidificação. Eles precisam que vocês deem a eles oportunidade de eles tirarem de vocês, darem um alento. Sabe que a fé te curou? Você tem que chegar lá com isso dentro de você. A certeza de que naquela sala você não está só. Não vai ter só lá. Não se iludam. Não está lá na tua frente apenas um passista. Ou numa mesa de fluidoterapia, apenas o fluidificador. Ele é um corpo físico que está ali doando o ectoplasma. Beleza. Ok? Fez todo um trabalho, né, de alimentação para chegar ali, né, menos carregado para servir para o trabalho. Mas é a espiritualidade e é ele, nessa situação aqui, que vai estar lá com você. Mas pode ter certeza. Ah, mas por que ele vai estar comigo? E a pessoa do lado também não merece? Esse aqui, pessoal, esse aqui, que está aqui, ele não é um. Ele é onipresente. Onipresente, desculpem. Onisciente. Ele está em vários locais ao mesmo tempo. Ele é simplesmente o administrador do nosso sistema solar. Esqueçam os limites da carne para ele. Não existe isso. Quando você adentra ali um médico de um Bezerra de Menezes, pode ter certeza, quem está lá é Bezerra de Menezes. Aí você vai dizer, mas como? Da Vinci pintou várias obras de arte.
Eu posso olhar para a Mona Lisa e dizer, é um Da Vinci. Como posso olhar para outra obra e dizer, é um Da Vinci. Da Vinci está entre os dois. Como o Bezerra está em cada trabalhador que faz parte da sua equipe. E ele pode estar lá querendo te ajudar. E se você não dá vazão, ele não vai conseguir chegar. Exemplos recentes que ilustram essa dualidade, né? Contrastes atuais, tragédias naturais humanas, por exemplo, guerras. E a reação solidária, nós temos o quê? Coisa linda, mobilização internacional. O mundo se mobilizando para resolver isso aqui. Não há esse tipo de coisa em situações normais de temperatura e pressão. Em condições normais de temperatura e pressão. Isso aqui só acontece quando há mobilização para a solução de problemas que estão atingindo o bem-estar social mundial. Desastres climáticos, nós vimos aos montes, né? Essa semana, hoje é quinta. Segunda-feira, nos Estados Unidos, nós tivemos mais de 3.500 voos cancelados. Segunda-feira. E mais de 6.500 voos atrasados. Cancelados, tá? Sabe por quê? Desastre climático nos Estados Unidos. Tufão, em situações, ventania fortíssima, tempestade, com pandemônio. Tá? Aqui a gente não ficou sabendo por quê? Porque a guerra veio em cima. Aí era mais importante passar a mensagem da guerra do que isso aí. Mas aconteceu segunda-feira. Tá? E houve muito voluntariado nessa hora. Muita gente, tá certo? Se dando as mãos. É aí que a gente vê. Esses estão sintonizados com o quê? Regeneração. É aí que a gente encontra e percebe. Deslocamento de populações, muitos exilados, né? Tivemos muitos, principalmente lá no norte. Aí, campanhas de ajuda. Isso é o que realmente nos alenta. Esses contrastes mostram algo importante, a humanidade ainda oscila entre a sombra e a luz. Nós temos, muito situações que parece que a coisa está degringolando. Aí vem alguém e mostra, não é assim. Às vezes as crianças estão vindo com a capacidade muito grande de nos deixar impressionados, não é? E repensar as nossas posturas. Eu vou contar uma história aqui, porque tem tudo a ver com a postura crística. Eu tenho um neto de 7 anos. Esse neto, ele estava na escola e ele torce pelo Náutico, e coleguinhas que torciam pelo esporte começaram a bater nele. Negócio de time, coisa sem nexo. Aí começaram a xingar ele, bullying e tal, pá. Aí, quando começaram a bater nele, ele simplesmente sentou em posição de lótus e começou a meditar. Aí a professora viu o menino batendo, chutando ele, e ele não reagia. Aí ela foi lá e apartou, né? E chamou o grupo para... Aí na conversa, para a secretaria, na conversa, perguntou a ele, por que você não fez isso? Aí, para a professora, ele chegou e disse, não, porque eu não quis revidar. E ele tem força, tá? Ele tem força para revidar, mas não revidou. Quando chegou em casa, a mãe foi perguntar, filho, por que você não reagiu? O menino batendo em você, você não reagiu. Ele disse, mãe, porque não era o certo a fazer. Eu não ia devolver com a mesma moeda. O problema era deles, não meu. E no outro dia ele estava lá conversando com os meninos e brincando com os meninos que bateram nele. E os meninos começaram a respeitar ele.
porque viram que aquele tipo de coisa era abominável. Lógico, minha menina foi conversar com a mãe dele, né? Mas, enfim, para a gente ver que crianças estão surgindo hoje, né? Nos ensinando. Eu, como avô, eu não sei se eu não ia chegar lá e ia dar um senhor carão, mesmo sendo espírita e tudo mais, mas vamos respeitar, né? O pezinho no umbral ainda existe. Então eu ia chegar e ia dar uns carõezinhos, sim. Mas errado, né? Pelo menos, né, na frequência que ele está, o papel do Espiritismo reacende a mensagem de Jesus. O Espiritismo não substitui o Cristo, ele explica o Cristo. Aí já chegou gente para mim para dizer, você não é cristão, você é kardecista. Eu digo, oi, como é? Eu fiquei sem entender, foi um negócio chato, porque depois eu li, depois pedi desculpa, porque sabe aquele impacto? Você não é cristão, você é kardecista. Eu digo, como assim? Não entendi. Aí quando eu parei, eu digo, minha filha, aí é quando vem, leia a pergunta 625, leia a pergunta 625, tudo foi criado em função dele. O Espiritismo foi criado em função de Jesus. Kardec apenas codificou. E não era nem o nome Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivaio. Eu digo, esse ano quer dizer, você não conhece a história. Então, vai dar uma estudadinha, vai dar uma lidinha. Aí a gente, se você quiser, eu posso vai ser algo ótimo para você criticar. Aí você critica com mais propriedade, né? Mas, enfim, vamos em frente. Assim, a luz do Cristo deixa de ser apenas esperança religiosa e passa a ser compreensão racional. Por quê? Porque a gente aprende sobre o Cristo. A fé espírita não é fé cega. Ou a gente tenta entender, ou maravilhoso, a gente já é uma excelente atitude, está tentando ouvir. Mas aquele que for buscar realmente o entendimento, está dando um salto bem mais seguro para mudar a tua frequência vibratória. A verdadeira luz cristã é prática, não teórica. Nós somos uma fé raciocinada. Eu raciocino e vou lá e pratico. O processo só termina na prática. Aí é quando eu vou ver os frutos, né? É muito bom chegar aqui, maravilha, lindinho e tal, ir à igreja rezar e fazer tudo errado, né? E às vezes a gente faz, é tão complicado. Jesus não pediu admiração, pediu transformação moral. Sede perfeitos, está lá no Evangelho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, porque o espiritismo é isso. O espiritismo pode ser comparado a uma mola, em que você sai, sabe, ela te leva e você sobe no sentido de obtenção de uma evolução. A luz do Cristo não está apenas nos livros, ela aparece quando alguém perdoa, ajuda, renuncia ao orgulho, pratica caridade, né? E para terminar, vamos para a conclusão. A luz já está acesa, sabe? Jesus, luz em meio à escuridão. Ela já está acesa e vai permanecer sempre acesa. A gente só precisa buscar. A humanidade não está perdida, ela está em transição moral. E a gente precisa encontrar o nosso papel nessa transição. É na prática da caridade, é no perdoar, é no acolher, é no ajudar, né? É no entender, é no respeitar. As sombras do mundo atual não significam fracasso espiritual, significam processo evolutivo. Nós saímos de um planeta primitivo, estamos no planeta de provas e expiação e adentrando o planeta de regeneração. Esse processo de regeneração
Já faz tempo que a gente está nesse processo. Não é um negócio assim que você aperta o botão e bota todo mundo no canto e diz, agora vocês estão caminhando para regeneração. Não, a gente vem desde Jesus, ele já veio trazer instrumentos para a gente entrar em regeneração. O Espiritismo acelerou, mas para algumas pessoas, não é todo mundo, não é, que entra na doutrina. E nesse processo a referência permanece a mesma há 2000 anos, ou seja, Jesus. Não como figura histórica distante, mas como consciência moral ao alcance de todos e que ilumina o caminho da humanidade. Ele veio, pessoal, para ser uma presença em nossas vidas, mas uma presença a ser introjetada. Você precisa se ver na figura dele. Não é ele ali você dizendo, me ajude a sair dessa situação. Não. É ele aqui do lado e você dizer, me ensina a encontrar o caminho para sair dessa situação. Com certeza ele vai te ensinar. Você pode nem enxergar, mas de tanto praticar isso, você vai entender. Você vai entender quando furar o teu pneu que ele, talvez, sendo ou não, aconteceu algo, porque foi tão esdrúxulo que você diz, teve dentro da espiritualidade aí, sabe? E você começa a ver vários atos que acontecem na tua vida, a presença dele. E ele está sempre ao nosso lado. E a gente precisa perceber isso para encontrar este alento, esta segurança, essa esperança em nossas vidas. E é isso que gostaríamos de passar. Jesus, concluindo, não é apenas uma figura alegórica ou religiosa. Ela hoje é uma estratégia de vida para todos nós. Nós temos hoje necessidade, nunca tivemos tanta, porque estamos muito mais próximos de regeneração, de realmente seguir os caminhos dele. E que ele esteja sempre presente em cada mente, em cada corpo, em cada espírito encarnado e desencarnado daqui presente. Que assim seja.